a voz do Redentor e a restauração. O redemoinho não era um fenômeno meteorológico comum. Ele não girava aleatoriamente, mas mantinha uma forma deliberada, um cilindro perfeito de poeira, cinzas e vento que parecia possuir inteligência própria. No seu centro, não havia o vazio esperado, mas uma presença tão densa que dobrava a luz ao seu redor. Os 4 amigos de Jó retrocederam instintivamente, seus discursos teológicos evaporando diante da realidade manifesta do divino. Eliú, que momentos antes falava com tanta confiança, agora tremia visivelmente, suas palavras pretéritas parecendo insignificantes brincadeiras de criança. Apenas Jó permaneceu onde estava, não por coragem, mas por uma exaustão que transcendia o medo. Seu corpo coberto de chagas não tinha energia para fugir. Sua alma ferida não tinha mais espaço para terror. Ele simplesmente olhou para o redemoinho, seus olhos, outrora cheios de luz, agora embaçados pela dor, fixando-se no mistério que se desvelava. A voz que veio do centro do turbilhão não seguiu as regras da conversação humana. Não começou com saudações, não ofereceu condolências, não respondeu às perguntas específicas que Jó fizera durante semanas de sofrimento. Em vez disso, ela lançou uma pergunta que reverberou nas fundações da própria existência. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? A pergunta não exigia resposta. Era uma declaração disfarçada, um lembrete da infinita distância entre o Criador e a criatura. Antes que qualquer um pudesse formar um pensamento coerente, a voz continuou, agora dirigindo-se diretamente a Jó. Cinge agora os teus lombos como homem, porque eu te perguntarei, e tu me responderás. E então começou o que poderia ser chamado de o maior interrogatório da história, mas onde o questionado é quem faz as perguntas. Deus não veio para responder a Jó, veio para perguntar-lhe, não para explicar o sofrimento, mas para revelar quem ele é. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, sei que o sabes. Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? As perguntas continuaram, cada uma mais expansiva que a anterior, cada uma desenhando um quadro do universo que humilhava qualquer pretensão de compreensão humana. Deus não falou de teologia, mas de meteorologia cósmica. Quem encerrou o mar com portas, quando ele rompeu e saiu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimento, e a escuridão por faixas, e estabeleci o meu decreto sobre ele, e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará a soberba das tuas ondas? A voz descreveu a neve, o granizo, a chuva, o orvalho, o gelo, não como fenômenos naturais, mas como criaturas pessoais que obedecem a comandos divinos. Porventura entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da batalha e da guerra? O interrogatório continuou por capítulos inteiros, abrangendo toda a criação. As Constaloxes, Pleiades, Orion, Ursa Maior, não eram apenas aglomerados de estrelas, mas obras de arte penduradas por mãos divinas. Os leões nas cavernas, os corvos famintos, as cabras montesas dando à luz, os asnos selvagens desprezando a cidade, o boi selvagem recusando-se a servir ao homem, o avestruz deixando seus ovos na terra, o cavalo cujo pescoço está coberto de força, o gafanhoto formando exército sem rei, o falcão voando para o sul, a águia construindo seu ninho no penhasco. Cada criatura, cada fenômeno, era apresentado não em termos científicos, mas como expressão da sabedoria e poder criativos de Deus. E em meio a essa procissão de maravilhas, a voz fez perguntas que ecoavam com ironia divina. Porventura o contendores com o Todo-Poderoso é sábio? Quem arguia a Deus que lhe responda. Jó permaneceu em silêncio durante todo esse discurso. Não porque não tivesse palavras, mas porque cada nova imagem, cada nova pergunta, estava desmontando sistematicamente toda a estrutura de seu questionamento. Ele havia perguntado, por quê? Deus respondeu com quem? Ele havia exigido justiça. Deus apresentou majestade. Ele havia medido seu sofrimento contra sua retidão. Deus mostrou que ambas as medidas eram incomensuravelmente pequenas diante da vastidão da criação. Quando a voz finalmente fez uma pausa, o silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores. Não era o silêncio da dor sem palavras, nem o silêncio da espera tensa, mas o silêncio da reverência absoluta. Então Deus falou novamente, mas desta vez com um tom ligeiramente diferente. Porventura contendores com o Todo-Poderoso é sábio? Quem arguia a Deus que lhe responda? E Jó, que passara semanas defendendo-se, argumentando, questionando, finalmente encontrou palavras. Não palavras de defesa, nem de questionamento, mas de rendição adoradora. Esquiu, suvi. Que te responderia eu? A minha mão, ponho a boca,
Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Mas Deus não estava terminado. O redemoinho girou mais rápido, e a voz retomou. Desta vez, focando em 2 criaturas específicas que pareciam ser o ápice de sua demonstração. O Behemoth, provavelmente o hipopótamo, e o Leviatã, provavelmente o crocodilo. Contempla agora o Behemoth que eu fiz contigo. Ele come a erva como um boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, as suas costelas como barras de ferro. A descrição continuou vívida, quase apaixonada. Como um artista descrevendo sua obra-prima, ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. Aquele que o fez o proveu do seu gládio, e então, o Leviatã, poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Porventura porá ele muitos rogos para contigo, ou brandamente te falará? Fará ele aliança contigo? Ou o tomarás por servo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho? Ou o prenderás para tuas meninas? A descrição do Leviatã foi tão detalhada, tão vívida, que transcendia qualquer criatura real conhecida, tornando-se quase mitológica em seu esplendor terrível. Da sua goela saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Dos seus narizes sai fumaça como de uma panela que ferve, ou de uma caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, perante ele salta o desespero. O ponto não era biológico, mas teológico. Se Jó não podia compreender nem controlar as criaturas mais formidáveis da terra, como ousava questionar aquele que as criou? Se ele não podia enfrentar o Leviatã, como podia contender com Deus? Quando a voz finalmente silenciou, o redemoinho começou a descer lentamente. A poeira assentou. O vento acalmou. E Jó, que permanecera sentado durante todo o discurso divino, agora falou com uma voz transformada. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ele fez uma pausa, respirando fundo. As palavras que seguiam vinham de um lugar diferente, não do homem ferido exigindo explicações, mas do adorador reconhecendo o mistério. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim e que eu não conhecia. E então vejo a declaração mais profunda de sua jornada, a essência do que ele realmente aprendera no crisol do sofrimento. Escuta-me, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esta era a verdadeira transformação, não a restauração de bens, mas a transformação da visão. Antes Jó conhecia Deus por tradição, por ritual, por ouvir falar. Agora, após o sofrimento incompreensível e o discurso avassalador, ele o via, não fisicamente, mas com os olhos da alma que haviam sido purificados no fogo da dor inexplicável. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Seu arrependimento não era por pecados específicos que seus amigos haviam imaginado, mas pela própria pretensão de poder compreender os caminhos divinos, de poder medir a justiça de Deus com réguas humanas. O diálogo entre Deus e Jó terminara, mas a história não, porque então a voz divina dirige-se aos 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, que haviam assistido a tudo em silencioso terror. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. A ironia era profunda. Os homens que vieram consolar com teologias prontas estavam errados. O homem que questionou, que debateu, que desafiou, esse homem falou o que era reto, porque sua honestidade brutal em seu sofrimento era mais agradável a Deus que as respostas teologicamente corretas, mas compassivamente vazias de seus amigos. Agora, pois, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferequei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Aqui estava outro reviravolta. Os consoladores precisavam da intercessão do consolado. Os sãos precisavam das orações do doente. Os teologicamente certos precisavam do perdão do questionador. E Jó, o homem que perdera tudo, orou por seus amigos, e Deus aceitou sua oração. Não há registro do que ele disse em sua intercessão, mas podemos imaginar que foram palavras diferentes daquelas que seus amigos haviam falado a ele. Talvez tenham sido palavras de graça, de compreensão, de perdão, frutos de uma alma que havia aprendido a ver Deus, não apenas em bênçãos, mas em mistérios. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuíra. A restauração começou, mas, de uma forma interessante, primeiro veio a comunidade. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheciam, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele,
e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. O isolamento de Jó terminara, a comunidade que talvez o evitasse em seu sofrimento agora retornava. E então os bens materiais foram restaurados em dobro. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. 7 filhos e 3 filhas nasceram-lhe novamente. E Jó, que aprendera o valor dos nomes em sua jornada, deu-lhes nomes significativos. A primeira chamou Jemima Pomba, a segunda Késia Canela, e a terceira Quirenhapuk, chifre de cosméticos, possivelmente referindo-se a um recipiente para maquiagem. A escritura faz uma observação notável sobre estas filhas, e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos, em uma cultura onde as filhas raramente recebiam herança. Este ato revelava um Jó transformado, um homem que, após verdeias, via as pessoas de forma diferente também. Jó viveu, após estes eventos, 140 anos, e viu seus filhos, e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Morreu velho e farto de dias. A história de Jó não termina com respostas, mas com um encontro. Não com explicações, mas com uma presença. O sofrimento não foi justificado filosoficamente, mas foi transcendido relacionalmente. Deus não disse a Jó sobre o diálogo celestial com Satanás, não explicou o propósito pedagógico de cada perda, não ofereceu uma teodiceia satisfatória. Em vez disso, ele se revelou. E, nesta revelação, Jó encontrou algo mais profundo que respostas. Encontrou o próprio Deus e descobriu que conhecer aquele que segura as estrelas no lugar, aquele que comanda o Leviatã, aquele que estabelece os limites do mar, menos conhecer este Deus era suficiente. Era mais que suficiente. A fé de Jó não foi uma fé que nega perguntas, mas uma fé que persiste em meio a perguntas não respondidas. Não foi uma fé baseada em recompensas, mas uma fé que se agarra a Deus mesmo quando todas as recompensas desaparecem. E nesta fé, testada, provada, quase quebrada, mas finalmente transformada, menos está a lição eterna do homem de Uz, que às vezes Deus não remove a dor, mas se revela nela, e que esta revelação, quando verdadeiramente vista, vale mais que todos os tesouros que se perdem ou se recuperam. Assim termina a saga de Jó. Não com um ponto final, mas com um eco que ressoa através dos séculos, lembrando a toda a humanidade sofrente que o Redentor vive, e que no fim o veremos. E isso muda tudo do fim. Que Deus te abençoe. Obrigado por chegar até aqui, se inscreva no canal e receba mais vídeos como este.